Bom dia a todos. Hoje nós vamos iniciar um ciclo de 2 aulas de infecções genitais, começando pelas infecções do trato genital inferior, as vulvovaginites. Vulvovaginites que são manifestações extremamente comuns, segundo o CDC americano, praticamente todas as mulheres em algum momento da vida vão experimentar algum tipo de vulvovaginite, alguma das variações de vulvovaginite. Dados epidemiológicos diretos falam em 30% pelo menos das mulheres tendo vulvovaginite ao longo da vida, porque essa grande diferença se deve ao fato que muitas delas realizam tratamentos próprios, autoterapia, já que, que muitas das medicações para tratamento de vulvovaginite independem de prescrição médica, mesmo nos Estados Unidos. Então é extremamente comum a mulher realizar automedicação. É importante o médico generalista dominar a vulvovaginite, uma vez que ela é prerrogativa de atendimento do médico generalista no próprio programa de saúde da família. Começando pelas infecções vulvovaginais e os seus sintomas. Quais são os sintomas mais comuns que uma mulher com vulvovaginite apresenta? O sintoma mais importante e o mais frequente é a queixa de secreção genital, corrimento genital, que vai ser, cujo termo médico é leucorreia. A leucorreia é um corrimento, ela é patológica, mais para frente eu vou explicar a diferença de secreções normais. Em segundo lugar, queixa de prurido genital, menos frequente nas vulvovaginites, queixa de dor ou de tumoração. Lesões verrucosas, uma forma específica de vulvovaginite, que nós iremos ver mais para frente quando falar de HPV. E queixas urinárias, incluindo ardor miccional, disúria, que eu vou explicar a diferença na apresentação clínica dessas manifestações urinárias em algumas vulvovaginites. Nós temos alguns quadros específicos à direita, nós temos uma leucorreia, uma secreção saindo pela introito da vulva, esverdeada, né? Característica da secreção por tricomoníase, enquanto que à direita, no exame especular, aqui de forma esquemática, desenhado, nós teríamos uma apresentação clínica muito comum chamada de leucorreia inespecífica, quando nós não conseguimos, pelas características da leucorreia, diferenciar a etiologia da infecção. As infecções vulvovaginais mais frequentes são a candidíase, a vaginose bacteriana. A vaginose bacteriana é a infecção mais importante em termos de frequência epidemiológica, mais comum que a candidíase, a tricomoníase, o herpes genital, a condilomatose, gonorreia e clamídia e outras DSTs. Hoje nós vamos tratar das 4 primeiras e as próximas, nas próximas aulas iremos abordar outras infecções. Hoje nós vamos trabalhar com as 4 primeiras infecções. Começando pela caracterização do que é leucorreia. Leucorreia é um termo médico que descreve a secreção genital patológica. Muitas vezes a gente observa ginecologistas usando um termo leucorreia fisiológica. Leucorreia fisiológica seria paradoxal. Leucorreia formalmente se caracteriza por estar associada a infecções, ela não é fisiológica. Existe a secreção fisiológica genital e existe a leucorreia. Como é que a leucorreia se diferencia da secreção fisiológica? Pela cor. A cor da secreção fisiológica branca, amarelo clara, enquanto que na leucorreia nós vamos ter cores variando de um amarelo escuro, verde, acastanhada, alaranjada, acinzentada. O odor da leucorreia, o odor da secreção genital fisiológica é o odor característico da genitália feminina, enquanto que nas secreções patológicas este odor pode, nem sempre, nem em todas as variáveis de doença, mas em algumas, adquirir características bastante intensas, com odor de
material em decomposição ou outros odores desagradáveis. O volume também é uma manifestação bastante típica para a diferenciação da leucorreia e da secreção fisiológica. Imaginemos o que acontece com a secreção de uma mulher que está com infecção e que não trata. Há uma tendência de piora gradativa nesse volume. Já a secreção fisiológica se caracteriza por um volume de pequena quantidade. Esse volume sofre flutuações ao longo do ciclo. Então, o volume aumenta e diminui ao longo do ciclo menstrual normal da mulher, né? E essa é uma característica importante para diferenciar secreção fisiológica e leucorreia. Outros sintomas associados, mais tarde eu vou falar sobre eles. Na definição de características clínicas da leucorreia, da secreção patológica, nós vamos avaliar os fatores associados ao aparecimento da leucorreia. Por exemplo, o prurido, que é muito comum em algumas formas de doença, o odor, a presença de bolhas. O que aparece bolha? Qual tipo de secreção, que tipo de micro-organismo eu imagino que esteja presente quando eu tenho bolha? Nós pensamos especialmente em anaeróbio. A bactéria anaeróbia, ela tem como característica a produção de gás, e esse gás é o que dá a bolha da secreção. Então, se eu tenho uma secreção com bolha, ela não pode ser uma secreção normal. Ela está associada a uma proliferação de bactérias anaeróbias. A ciclicidade menstrual, comentei agora, então a questão do volume, o volume que sobe e desce ao longo do ciclo menstrual, ele não é patológico. Provavelmente ele está associado à secreção fisiológica, enquanto que a leucorreia tende a ter uma manutenção de volume e um aumento com o tempo, se não tratada. A viscosidade da leucorreia. A leucorreia tende a ser bem mais espessa do que a secreção fisiológica. Enquanto a secreção fisiológica tende a ser mais fluida, mais aguada, a leucorreia tende a ter consistência mais forte, chegando a consistências bem espessas, como na candidíase. A coloração, eu já comentei, e os sintomas urinários associados. Sintomas urinários associados, nós temos a disúria e o ardor miccional. E aqui vale uma ressalva de diferenciação de dois tipos de queixa de ardor miccional. A paciente pode queixar um ardor miccional e a disúria intramiccional, ou seja, durante a micção, diferente daquela ao término da micção. Por quê? Porque quando a mulher encerra a micção e o jato se torna fraco, há uma tendência que a urina escorra na vulva. Se ela tiver uma vulva hiperemiada, uma vulva machucada, com processo inflamatório agudo, ela vai ter ardor a hora que a urina escorrer. Isso é diferente da ardência durante a micção. A ardência durante a micção, associada normalmente à disúria, ela está associada, e o raciocínio clínico deve levar, para a uretrite. Então, se a ardência é durante a micção, pensar em uretrite. Se ela é no final da micção, é inerente à própria vulvovaginite e não teria uma associação direta com o acometimento do sistema urinário. Antes de iniciar uma descrição mais detalhada de aspectos da investigação da paciente com leucorreia, é importante a gente falar um pouco sobre a homeostase do trato genital inferior feminino. O trato genital inferior feminino tem uma característica muito importante, que é a regulação de pH. Essa regulação de pH se dá pela flora polimicrobiana da vagina da mulher. A vagina tem como característica a presença de uma quantidade muito grande de bactérias. A vagina só perde para o intestino baixo, né? Intestino no nível do reto, do nível do intestino baixo, que a vagina vai perder em variedade de bactérias e número de bactérias por centímetro quadrado. A vagina tem mais bactérias
nos dois sentidos, do que a boca, do que a pele, do que o trato respiratório. Então é muito importante entender a homeostase da vagina. 70% aproximadamente das bactérias da vagina são bactérias do grupo dos lactobacilos, essencialmente 4 mais frequentemente associados. E hoje o estudo da microbiota é extremamente importante quando se fala em algumas doenças. Os estudos que se tem hoje em termos de microbiota genital são extremamente avançados. Esses lactobacilos, qual é a função deles do ponto de vista de regulação da homeostase do trato genital inferior? As células do epitélio genital, as células da vagina, o epitélio vaginal, do colo do útero e da vulva também, eles produzem glicogênio. O glicogênio vai ser captado pela bactéria, por essa bactéria que é um comensal, porque ela traz benefício mútuo para nós e para ela. Então é uma relação de mutualismo ou de comensal, e essa bactéria vai pegar o glicogênio e, por meio de fermentação lática, produzir lactato e íon H+. O íon H+, vocês lembram do ensino médio, íon H+, é o regulador do pH. Então, quanto mais íon H+ for produzido, menor é o pH. Quanto maior o íon H+, menor o pH. Então, se eu tenho bastante lactobacilo e bastante glicogênio, eu vou produzir muito íon H+, consequentemente pH baixo. Para vocês saberem, o pH da vagina é 4,5. O pH da vagina 4,5 é bastante distante do pH neutro 7. Então nós temos na vagina um pH bastante ácido quando comparado com o resto do organismo, só perdendo para o estômago. Tá? O pH da vagina ele vai ser importante porque esse pH de 4,5 ele vai diminuir a proliferação de bactérias patológicas. Então esse entendimento é extremamente importante para que nós possamos compreender a homeostase e o impacto de algumas medidas que eu vou explicar para vocês a partir de agora. Então, quando a gente está avaliando uma paciente com leucorreia, tem questões, os aspectos gerais são muito importantes, porque eles podem impactar nessa homeostase do trato genital inferior. Começando pela higiene. A higiene, nós temos os dois extremos da higiene, o excesso e a falta. A falta de higiene vai ajudar com que outras bactérias proliferem. Bactérias que seriam da pele, que não seriam normais no trato genital inferior, podem vir a proliferar no trato genital inferior. Bactérias do intestino que possam vir a proliferar no trato genital inferior, todas elas provocando infecção. O que causa estranheza é que o excesso de higiene também faz mal. E muitas mulheres têm o hábito de fazer o que se chama de ducha íntima. A ducha íntima, após a relação sexual e algumas até no uso diário durante o banho, numa falsa sensação de limpeza, colocando a ducha de banho na vagina para retirar conteúdos e achando que isso vai fazer uma higienização interna. Por que isso é maléfico? Porque quando se faz essa higienização interna, mecanicamente você está removendo, junto com a água, você está removendo as bactérias normais da vagina, que são os lactobacilos. Ao remover o lactobacilo, a conversão de glicogênio vai cair, consequentemente a produção de íon H+ vai cair, consequentemente, se íon H+ diminui, o pH aumenta. pH mais elevado favorece a proliferação de bactérias patológicas. Então, o excesso de higiene também é maléfico. Perguntar para pacientes sobre o excesso de higiene deve ser uma rotina na paciente com queixa de vulvovaginite. A pergunta é bastante direta, se ela realiza duchas íntimas, como é que ela realiza a higienização da região genital. Qual deve ser a orientação que nós passamos para a paciente com vulvovaginite e de uma forma geral, se for perguntado. A higienização genital deve ser feita com sabonete neutro, lavando-se a vulva e apenas a vulva, sem lavagem da vagina, com sabonete neutro, secar após o banho e mais nada.
Recomenda-se, inclusive, nos guidelines americanos e no guideline brasileiro do Conitec, contraindica-se o uso de qualquer outro tipo de produto comum em farmácias, como desodorantes íntimos e estabilizadores do pH. Essas medicações são formalmente contraindicadas, elas trazem muito mais malefício do que benefício. Então hoje, se você pegar o guideline tanto do CDC quanto do Conitec, em algum momento vocês vão encontrar a afirmação que contraindica o uso de estabilizador de pH e também desodorantes e sabonetes íntimos. Próxima questão que você deve avaliar da paciente, tipo de vestimenta. Muitas pacientes, e hoje é extremamente comum, o uso de roupa íntima sintética, tecidos de lycra. E os tecidos de lycra, se você pegar a lycra ela é uma fibra sintética e colocada no microscópio, você veria uma trama de fibras extremamente fina. A lycra é um polímero derivado de petróleo extremamente fino. Então isso faz com que haja pouquíssima passagem do ar através da lycra. A lycra é uma prima do nylon, né? Mesmo perfil, mesmo tipo de fibra, e o nylon é usado como um protetor, uma capa de chuva ou qualquer coisa, porque não passa água, já que as fibras são muito finas. Em comparação com o algodão, que é uma fibra natural bastante diferente, larga, colocada no microscópio você verificaria que a trama do algodão é muito mais larga, permitindo a passagem do ar. Então, por que que um é diferente do outro e por que que isso impacta no risco de leucorreia, principalmente nas formas recorrentes? Quando a mulher só usa roupa íntima de lycra, ela vai ter uma aeração, uma ventilação da genitália bastante reduzida quando comparada com a roupa íntima de algodão. Inclusive, se recomenda que a mulher, quando tem quadros de vulvovaginite, que à noite, se possível, ela durma sem o uso da roupa íntima, porque isso ajudaria a aeração genital. Tem uma bactéria que não gosta de ar, é uma bactéria que o oxigênio é bacteriostático para ela, que são as bactérias anaeróbias. E as bactérias anaeróbias, eu vou falar daqui a pouco, são extremamente importantes no aparecimento de algumas formas de infecção genital. Então é importante compreender que nós devemos orientar a mulher que ela deve usar roupa íntima de algodão, de preferência branca, que é a cor da fibra natural do algodão, porque qualquer outra cor pode ter a questão do corante usado na fabricação da roupa íntima, pode ter um componente alergênico associado. Reservar roupas de lycra para fim de semana ou para qualquer evento diferente, mas no dia a dia a mulher deveria usar roupa íntima de algodão sem nenhum tipo de coloração. Outra coisa de vestimenta, a calça jeans, do mesmo jeito que a lycra, você teria uma passagem do ar muito reduzida quando comparada com a saia, por exemplo. Então a calça jeans também favorece a mulher a ter mais infecção genital. Próximo tópico, atividade sexual. Atividade sexual, nós sabemos que a microbiota da boca ou do ânus e do reto são completamente diferentes da microbiota do trato genital inferior. E é possível, dentro das práticas sexuais, que o casal vá ter atividade com sexo oral ou sexo anal associados ao coito vaginal e levaria micro-organismos de uma região para outra. Qual a recomendação médica? Alguma restrição para alguma das duas práticas? Não. A recomendação médica é apenas que quando se realiza atividade sexual em outras regiões do corpo, se deveria usar preservativo para cada uma dessas regiões diferentes. Próximo tópico, aspectos psicológicos gerais. É sabido que as práticas, que a leucorreia está associada a quadros de imunossupressão e mulheres com depressão, transtornos de depressão ou transtornos de ansiedade têm uma incidência maior de imunossupressão associada a essas doenças. Então é importante também verificar outras patologias. E finalizando, se o parceiro tem ou não tem sintomatologia. Então são essas as questões que se vai avaliar na anamnese de uma paciente com leucorreia.
No exame clínico, o que nós vamos avaliar no exame clínico? Então, quando você vai fazer o exame específico da genitália inferior, você vai avaliar de forma bastante sutil a questão da higiene, porque a falta de higiene, o excesso de higiene você pergunta na anamnese, se faz ou não faz a ducha íntima, mas a falta de higiene é bastante constrangedor para a paciente comentar coisas desse tipo, mas você pode verificar a falta de higiene durante o exame clínico, verificando secreções entre os sulcos dos lábios, do pequeno lábio e do grande lábio. Seria uma manifestação, uma forma de avaliar que a paciente não tem uma higiene adequada da região genital. Presença de lacerações e escoriações vulvares, marcas de unha associadas ao prurido, então mostrando que a paciente está com um prurido bastante intenso. Aumento das glândulas vestibulares, nós vamos ver isso na próxima aula quando eu falar de gonorreia, mas seria associada aí à bartolinite, associada a algumas formas de infecção sexualmente transmissível. A leucorreia, você vai detalhar a leucorreia agora no exame clínico. A primeira paciente te deu a informação, agora você confirma a informação no exame especular, avaliando quantidade, avaliando coloração, avaliando o odor, e obrigatoriamente nós temos que avaliar essa questão. Tá? Avaliar o trofismo vulvar do climatério ou na infância com carência hormonal. Então, se você tiver aí uma adolescente com pouco tempo de menarca, pode ser que ela ainda não esteja madura do ponto de vista hormonal, então ela tem uma tendência maior de ter algumas infecções. A mulher climatérica tem outras infecções. Tá? O muco cervical, avaliar o colo do útero e avaliar o muco do colo, se ele tem turvação, se ele tem secreção purulenta, o aspecto do colo como um todo, algumas, mesmo as vulvovaginites do tricomonas, por exemplo, nós temos alteração do colo uterino. Avaliar o odor, já comentei quando eu falei da leucorreia, e sempre que a gente avalia, você passa com um Cherron, uma gaze, para colher a secreção, chegando próximo, não precisa encostar, lógico, mas chegando próximo para avaliar se tem um odor, aquele odor característico de carne em decomposição que eu vou falar mais para frente. Avaliar a presença de corpo estranho. Então, corpo estranho, principalmente em criança, é muito comum como causa de secreção genital. Às vezes a criança colocou alguma coisa, a criança coloca feijão, coloca qualquer coisa na vagina. Uma mulher pode ter deixado proposital, esqueceu, na verdade, colocado propositalmente, mas esqueceu de retirar, por exemplo, um absorvente íntimo. Isso não é uma coisa tão absurda quanto possa parecer, tanto que ela é descrita, chamada síndrome do choque tóxico, quando você tem mulheres que deixam o absorvente íntimo, esquecem de removê-lo, e esse absorvente íntimo é um meio de cultura que pode inclusive levá-lo a um choque séptico. É um quadro bastante atípico, bastante bizarro, mas descrito na literatura internacional. E por último, o exame clínico, toque vaginal combinado do ginecologista para avaliar espessamento dos anexos e dor à mobilização do colo do útero na presença da doença inflamatória pélvica, que será tema da próxima aula, da aula da semana que vem. Finaliza no exame clínico, avaliando geral, hiperemia, avaliando qualquer outra alteração que você possa encontrar no trato genital inferior da mulher. Agora nós vamos falar uma coisa muito importante de uma forma genérica no diagnóstico das vulvovaginites. Quais são os exames a serem realizados na mulher com vulvovaginite? Então, como eu posso confirmar a etiologia de uma vulvovaginite que se apresenta para a prática clínica? O exame mais indicado em todos os protocolos é o chamado exame a fresco. Tá? O exame a fresco associado ao exame de pH, que eu vou falar daqui a pouco, são exames muito simples e extremamente baratos. Custo não é zero, óbvio, mas é ridiculamente baixo. O exame a fresco consistiria em duas lâminas. Uma lâmina colhida, você colhe secreção com um cotonete ou com a espátula mesmo, colhe a secreção
genital da mulher, na vagina, com exame especular, coloca numa lâmina e pinga uma gota de soro fisiológico. E na outra lâmina, secreção e pinga uma solução de KOH a 10%. Nessa segunda, que você pingou o KOH a 10%, é importante que assim que você pingue o KOH, você cheire para ver se sai aquele odor que eu vou descrever daqui a pouco, o odor de carne em decomposição, e ele é característico da vaginose bacteriana, chamado teste de Whiff ou teste das aminas. Tá? Na primeira lâmina que você põe soro fisiológico, você põe no microscópio. Bastaria ter um microscópio simples que você poderia avaliar, não precisa ser nada sofisticado. O microscópio vai avaliar a presença do tricomonas. Então, você fazendo no exame a fresco, você veria o tricomonas. O tricomonas é uma célula grande, ele é um protozoário, eu vou falar daqui a pouco sobre ele. E você veria, porque o tricomonas tem uma característica única, ele é um protozoário flagelado, e ele tem mobilidade própria, ele se mexe. Então você veria a célula se mexendo nesta solução de soro fisiológico. Na segunda lâmina que você pingou o KOH, você avalia o odor para ver a questão da vaginose bacteriana e, caso negativo, coloque-a no microscópio para avaliar a presença de hifas de Candida albicans, no diagnóstico de Candida albicans. Complementando esse exame a fresco, a gente faz o pH vaginal. Se o pH tiver acima de 5, diagnóstico para o lado da vaginose. Se ele tiver de 4,5 ou para baixo de 4,5, diagnóstico de Cândida. Qual o exame que não deve ser realizado para a paciente com infecção do trato genital inferior? É a citologia tríplice ou exame de Papa Nicolau. E infelizmente, muitos ginecologistas até hoje, quando a paciente se apresenta com infecção do trato genital inferior, solicitam Papa Nicolau da paciente. Isso é um erro por dois motivos. Primeiro, Papa Nicolau é um exame para rastreamento do câncer de colo do útero. Ele não é um exame para avaliação de infecção. Segundo, nós vamos ver, eu vou falar mais para frente, que é possível que você, determinadas infecções, que você tenha negatividade e a condição inversa. Tanto para a cândida quanto para a vaginose bacteriana, os micro-organismos podem estar presentes na flora normal sem provocar infecção. Então, qual é a recomendação de conduta do CDC e do CONITEC? Não realizar citologia tríplice para a paciente com leucorreia. E se você fizer o Papa Nicolau de uma paciente sem queixa e tiver resultado positivo, normalmente você não vai tratar. Então o Papa Nicolau no fundo não serve para nada. Mas ele é muito realizado, por isso que eu estou fazendo esse alerta. Cultura da secreção vaginal, culturas específicas ou gerais, tá? Tanto uma quanto a outra podem ser realizadas, mas elas são pouco realizadas. A coloração de GRAM é bastante útil, mas aí você vai cada vez complicando e dificultando mais. O exame a fresco e o pH vaginal poderiam ser feitos em qualquer unidade básica de saúde. Basta ter a fita de pH e um microscópio. Tá? Você faria um diagnóstico muito próximo da perfeição com esses dois instrumentos. Aqui um alerta, e aqui eu transpus o que está no manual do Conitec. Eu fiz um print do manual do Conitec. A citologia oncótica, Papa Nicolau e a colposcopia não devem ser realizadas com o intuito de diagnosticar vulvovaginite, vaginose e cervicite. Quando elas são indicadas para rastreamento da neoplasia intraepitelial cervical, são os NICs, precursores do câncer de colo do útero, como um exame de rotina no rastreamento do câncer de colo do útero, e a paciente tem leucorreia, então se você vai colher um Papa Nicolau e a paciente tem leucorreia, você deve fazer o contrário. Você não colhe o Papa Nicolau, trata a infecção, para depois colher o Papa Nicolau. Isso está escrito tanto no manual do Conitec de infecções do trato genital inferior, quanto no manual do SUS, do INCA, na verdade, do Instituto Nacional do Câncer, que é um órgão do SUS, em relação ao rastreamento do câncer de colo do útero.
Resumindo, não se colhe Papa Nicolau em paciente com leucorreia. Não se colhe para diagnosticar e não se colhe porque falseia o resultado do próprio Papa Nicolau. O resultado será de má qualidade, sem possibilidade de interpretação do ponto de vista oncológico. E ainda tem uma questão importante. Alguns micro-organismos, eu falei que 70% da flora genital é o bacilo de Toderline. Os outros 30% vai variar enormemente de mulher para mulher. Algumas podem ter a Candida albicans fazendo parte desses 30% como um saprófita, um micro-organismo que está lá presente e que não traz malefícios para a mulher. Tanto quanto a Gardnerella vaginalis, que também pode ser um saprófita. E você ter a presença desses dois micro-organismos no Papa Nicolau sem clínica não indica tratamento. Então é importante frisar que se você tiver um Papa Nicolau e não tem clínica, que nenhum dos dois merece tratamento. Linhas gerais de tratamento são recomendações que valem para qualquer paciente com vulvovaginite e valem também como recomendação geral em aspectos desde a higiene e de cuidados com o trato genital inferior para qualquer mulher. Primeiro deles, higiene vulvar. Higiene vulvar, já falei antes, ela deve ser feita no dia a dia e também depois da relação sexual com sabão neutro, lavagem da vulva, sem lavagem interna, lavagem da vulva, secar e mais nada. Não realização de duchas íntimas, seja na rotina, seja após relação sexual. Importante frisar isso para a paciente. A higiene adequada do ânus, isso aqui é importante em criança. Quando a criança está aprendendo a fazer a auto-higiene depois da evacuação, muitas vezes a criança vai fazer de forma errada, de trás para frente, do ânus para a vulva, levando restos fecais para a vulva. Então ela vai colonizar a vulva com conteúdo fecal. E ela pode desenvolver uma vaginite, uma vulvite, essencialmente de E. coli e bactérias de intestino. Tá? Os pais ficam muito preocupados numa criança pequena tá tendo secreção genital, mas muitas vezes é por uma higienização inadequada do ânus. Essa criança precisa só ser ensinada, lógico que depois de tratar a infecção em curso. As roupas íntimas de material sintético devem ser evitadas, eu já falei da lycra, usar em circunstâncias esporádicas, no dia a dia, roupa íntima de algodão. Não utilização de desodorantes íntimos, isso é uma prescrição dos guidelines, tanto do CDC quanto do Conitec. A despeito de qualquer propaganda que você veja de laboratório, a recomendação de guideline é de não utilização. Dormir sem roupa íntima, isso é uma recomendação de guideline para que ela tenha aeração da genitália e com isso reduza a população de bactérias anaeróbias. Orientação das secreções fisiológicas, porque às vezes nós temos o inverso. Mulheres que vão buscar atendimento médico sem ter doença nenhuma. E ela tem que ser orientada da secreção fisiológica da vagina e da vulva, porque muitas das mulheres que buscam esse tipo de atendimento, elas têm na cabeça delas que a genitália teria que ser completamente seca, e ela não é. A genitália completamente seca vai ser a genitália de uma mulher pós-menopausa tardia, quando não tem estímulo hormonal mais, e aí realmente ela vai ter um ressecamento da genitália. Abstinência sexual no período de tratamento. Isso aqui é um ponto importante, é uma novidade do guideline do CDC 2015.
No Guideline 2010 não havia essa recomendação, ela aparece no Guideline 2015. Vale inclusive para as infecções que não são DST, ela vale para Cândida e vale para vaginose bacteriana. O CDC justifica essa recomendação, por quê? Porque é sabido que uma mulher que está com vulvovaginite tem uma chance maior de adquirir outras infecções se ela tiver relação sexual no período de infecção. Vamos pegar um exemplo. Imagine uma mulher com vaginose bacteriana. Ela tem, como resposta à vaginose bacteriana, uma reação inflamatória no trato genital inferior, com todos os comemorativos de uma reação inflamatória, incluindo vasodilatação, incluindo uma série de outras alterações. Compare duas mulheres, uma mulher totalmente saudável e uma mulher com vaginose bacteriana, e ambas as mulheres tendo relações com um parceiro portador de HIV. Qual das duas teria maior chance de adquirir o HIV? A que tem vaginose. Por quê? Porque o epitélio dela é um epitélio desprotegido, com vasodilatação, mecanismos imunes estão deficitários pela presença da outra infecção, então essa paciente tem maior risco. A recomendação atual é que mesmo nas duas que não são DST, que são a cândida e a vaginose, não se deve ter relações sexuais durante o período de tratamento. Avaliar a necessidade de tratamento do parceiro, em especial na tricomoníase, porque a tricomoníase é uma DST, eu vou falar mais para frente, e caso específico da candidíase, se o parceiro tiver algum tipo de sintoma. Alguns homens, quando a mulher está com uma infestação muito grande de Candida albicans, podem ter balanoprostite associada. Esses homens serão tratados. Isto não torna a candidíase uma DST. É uma infecção, uma infestação oportunista que ocorre em alguns casos. Higienização das roupas íntimas durante o tratamento, isso é importante, que a mulher faça uma higienização adequada das roupas íntimas, lavando, se possível passar com ferro, porque o ferro quente é uma temperatura extrema que vai matar mesmo esporos de cândida ou bactérias que não foram eliminadas pela lavagem convencional. Agora nós vamos começar, uma por uma, as infecções, as 4 infecções que eu vou tratar. De uma forma, a maioria das coisas eu já falei, agora nós vamos retomar e aplicar para cada uma delas. Para cada uma das infecções que eu for falar, nós vamos ter uma palavra mnemônica associada à infecção. Vamos começar pela candidíase. Candidíase vulvovaginal é a causa mais frequente de prurido. E a palavra mágica já apareceu. Candidíase, a palavra é prurido. Guardem isso. Tá? É a causa mais frequente de prurido. A paciente busca atendimento médico pela queixa de prurido. Ela independe de atividade sexual. Então, pacientes virgens, pacientes viúvas sem relação sexual há décadas podem ter candidíase. Tá? A cândida mais comum associada é a Candida albicans. Lembrando que a candidíase é um fungo, ela não é uma bactéria, ela é um fungo. Candida albicans é um saprófita vaginal em algumas mulheres. Aquela flora de 30% que não era, eu falei que 70% da flora genital é o bacilo de Dodderline. Os outros 30% variam muito de mulher para mulher. Algumas mulheres podem ter a Candida albicans como um saprófita. Ela está presente, mas ela não provoca infecções. E aí, em vigência de alterações, principalmente de pH, tá? Ou de imunidade, a cândida começa a proliferar. Então, nós temos alteração do pH vaginal para ácido. O pH ele já é 4,5, ele vai estar ou 4,5 ou até menos do que 4,5. Essa mulher vai ter proliferação da Candida albicans. Algumas condições que favorecem anticoncepção e gestação pelo aumento do perfil hormonal, pelos hormônios aumentados, tanto da gravidez quanto do uso de anticoncepção anal oral, essas mulheres teriam uma alteração na produção de glicogênio do epitélio genital. Aumento de glicogênio, aumento de conversão pelo bacilo de Dodderline, aumento de produção de lactato e íon H+. Mais íon H+, pH mais ácido, favorece a proliferação de cândida.
Antibiótico de largo espectro. Antibiótico de largo espectro ele pode tanto estar associado com a candidíase quanto com a vaginose. Depende de qual tipo de micro-organismo da flora vaginal ele vai matar. Se ele matar os 30% restantes, a cândida prolifera e vem a candidíase. Se ele matar o bacilo de Dodderline, o pH será alterado e vem a vaginose. Nós vamos falar mais para frente sobre isso. Quimioterapia, imunossupressão, diabetes mellitus. Aqui um parênteses sobre o diabetes mellitus. Por que o diabetes está associado à cândida e ele deve ser investigado nas pacientes, por exemplo, com cândida recorrente? Uma paciente com diabetes mellitus tem um nível glicêmico aumentado. Se ela tem um nível glicêmico aumentado, ela deve ter uma produção de glicogênio também aumentada na vagina. Essa produção de glicogênio aumentada vai ser convertida pelo bacilo de Dodderline, aumentando a produção de lactato e de íon H+, consequentemente caindo o pH, proliferação de cândida. Candida albicans responde por 90% das infecções, é a forma predominante. Uma minoria delas é a glabrata, tá? E outras formas respondem por menos de 2%, são formas bem menos comuns. Lembrar que a cândida tem reservatório intestinal, também oral, então aquela questão que eu falei de outras práticas sexuais pode estar associada ao aparecimento de um quadro de candidíase. Retirado aqui do manual do Conitec, nós temos os fatores predisponentes da candidíase vulvovaginal. Então, eu já citei vários deles. A gravidez, o diabetes mellitus, e aqui vale o que eu acabei de falar, diabetes mellitus descompensado. É óbvio que se você tiver uma pessoa diabética compensada, que toma medicação adequadamente, os níveis glicêmicos estão normais, ela não deve ter candidíase. Curioso que até o endocrinologista, ele observa isso. Se a paciente começa a ter infecções oportunistas, é porque o diabetes está compensado. Muitos pacientes diabéticos são alertados pelos seus endocrinologistas que na vigência de outras infecções voltem ao endócrino porque provavelmente o diabetes está descompensado. A obesidade, uso de contraceptivo oral, uso de antibiótico, uso de corticoide, imunossupressão, uso de imunossupressores de outras formas ou quimio ou radioterapia, alterações da resposta imune no perfil de imunossuficiência, imunodeficiência, hábitos de higiene e vestiário que aumentem a umidade e o calor local, já comentei com vocês, vejam, está no protocolo, não é apenas uma suposição. Contato com substâncias alergênicas ou irritantes, talco, perfume, sabonete ou desodorantes íntimos, novamente está no protocolo. E por último, infecção pelo HIV, óbvio que qualquer coisa que se fale em termos de infecção, o paciente HIV sempre tem um risco aumentado. Aqui algumas gravuras para vocês, começando em cima aqui nessa gravura à direita no ápice, que é uma infecção in vivo real no exame especular de uma paciente com candidíase. Prestem bastante atenção na consistência da secreção. Primeiro, a cor, ela é uma cor branca, tá? Mas ela é muito espessa. Vejam que ela é muito grossa, a infecção por cândida. Tá? Muitas pacientes com candidíase têm essa secreção, elas descrevem que parece requeijão, que parece nata, e é a descrição mais típica. Embaixo, desenhos do néter na forma vulvar e na forma vaginal. Pode estar associada às duas, pode só ter vagina, só vulva, tá? Varia muito de mulher para mulher. Uma das condições que aparece muito na vulvar e às vezes sem ter a vaginal associada é a mulher na questão do biquíni, da praia por muito tempo, na piscina por muito tempo, mudando a umidade, mudando mecanismos de defesa e depois de um período ela pode apresentar uma candidíase. E aqui na esquerda, essa foto de microscopia é importantíssimo vocês verem, porque isso poderia ser feito por qualquer um de vocês. Colher uma gota de secreção, daquela secreção branca da foto em vivo lá em cima, põe no microscópio uma gota de KOH e faz o odor. O odor deu negativo, próximo passo, o microscópio. No microscópio vocês vão ver isso aqui. Vejam essas linhas escuras correndo para várias direções aqui, se ramificam. Elas são as hifas da Candida albicans. São patognomônicas da presença de Candida albicans ao microscópio.
Tá? O resto vocês veem alguns blocos de célula, os pontinhos menores provavelmente são outras bactérias, mas aqui nós temos a Cândida, a hifa da Cândida, que são essas linhas escuras e elas são bem fáceis de serem vistas. Clinicamente, como é que se manifesta a paciente com candidíase? Eu falei, qual é a palavra-chave da candidíase? Prurido. O paciente vai queixar prurido das mais variadas formas, das mais variadas intensidades, uma coceira genital, tá? Pode em alguns casos se estender para a região pubiana, para a base da coxa, mas ela refere prurido, ou ela pode referir um prurido que ela refere como uma coceira interna, de qualquer forma que a paciente referir. Sempre a queixa de prurido é a queixa mais importante. Às vezes ela tem queixa de prurido e quando você pergunta, ela não queixa leucorreia. Às vezes a leucorreia vai ser vista no exame, tá? Mas a queixa de prurido é a queixa mais importante. Ela pode ser muito intensa, bastante desesperadora. Fica uma dica aqui para todos, para tratar a candidíase. O prurido da cândida é mediado por histamina. Tá? Ele é mediado por uma reação de histamina, liberação de histamina. E a paciente que tiver prurido muito intenso, nada impede que, além do tratamento para a candidíase que eu vou citar daqui a pouco, que você dê nos primeiros 2 ou 3 dias do tratamento um antihistamínico para reduzir o prurido. Muitos protocolos europeus falam isso, o protocolo do CDC não cita, mas protocolos europeus citam isso, e em Ribeirão Preto a gente usava e eu continuo usando e recomendando até hoje. Quando a queixa de prurida é intensa, pode-se usar um antihistamínico nos primeiros 2 ou 3 dias, qualquer um deles. A leucorreia, vocês viram agora, é branca e espessa, descrita pela paciente como uma nata de leite, requeijão ou qualquer coisa parecida. E o ardor miccional está presente no final da micção. Como a candidíase provoca prurido, a coceira vai machucar a pele da vulva. Machucando a pele da vulva, a hora que a urina escorre no final, ela machuca e arde mais ainda. E lembrando que candidíase não tem uretrite. Se não tem uretrite, não tem ardor durante a micção, é só no final. O diagnóstico, já falei, a hifa de cândida na lâmina do exame a fresco e o pH na fita de pH de 4,5 para baixo. Tratamento. Tratamento padrão do CDC e do Conitec. Cremes de triazóis, tá? Qualquer variação de triazol. No Brasil a gente tem o miconazol a 2%. E aqui eu pus o creme de nistatina, ele só está no manual do Conitec, no manual brasileiro, e não está mais no manual do CDC. Ele foi excluído do manual do CDC pela baixa eficácia. Porém, ele é muito barato e é o que está disponível em muitas farmácias de rede pública, da farmácia da rede pública, para que o paciente retire gratuitamente. Tá? Muitas regiões não têm o miconazol a 2% no Brasil. Se tiver, preferência para o miconazol a 2%. Existe uma grande diferença entre a prescrição da nistatina e do miconazol. Ambos devem ser utilizados na paciente na hora de deitar, na hora que ela vai deitar, e a diferença fundamental é que o triazol, qualquer um deles, tá? As prescrições que existem no Brasil são para 7 dias de uso, enquanto que a nistatina é 14 dias de uso. Alguns ginecologistas e médicos generalistas confundem e prescrevem nistatina 7 dias. É um tratamento ineficaz. Quando você prescreve algo 14 dias de uso, vocês já imaginam que a adesão ao tratamento é baixa. O paciente para na metade e muitas vezes ela vai ter um tratamento inadequado. A preferência para creme é o miconazol a 2%. Como tratamento sistêmico, e agora vale uma ressalva, porque o tratamento sistêmico não é primeira opção do SUS. Para o SUS, o tratamento é miconazol ou nistatina. Para tratamento sistêmico, nós temos a grande vantagem da comunidade posológica. O primeiro citado aqui, o cetoconazol, não vale a pena porque ele dura 5 dias de tratamento, um comprimido de 12 em 12 horas. É uma droga antiga, pouco utilizada hoje. Os outros dois é que são bastante atuais e bastante utilizados. O itraconazol, que é usado com 2 comprimidos de 100 mg de manhã, 2 à noite. Então são 400 mg total em um único dia.
E mais cômodo ainda é o fluconazol, que é 150 miligramas em um único comprimido. Esta é a terapia mais usada nas clínicas privadas, porém ela não é terapia disponível padrão no SUS. Em alguns municípios é possível prescrever o fluconazol, eles fornecem o fluconazol para uso em ginecologia, mas não é em todas as regiões que esse uso é liberado. Vejam a recomendação aqui do CDC. Esses esquemas todos aqui são esquemas do CDC. O primeiro grupo de medicações são medicações que o paciente pode comprar por conta própria. Depois esses daqui, prescription é o grupo que necessita de receita. Tá? Todas essas drogas são disponíveis no Brasil. Tá? As apresentações não necessariamente com a concentração que tem aqui no Brasil. O miconazol que nós temos essencialmente é o de 2%, mas todas as drogas estão disponíveis aqui no Brasil. E por último, o agente via oral, que é só o fluconazol. Não há o itraconazol aqui no CDC por uma questão de regulação do FDA. O itraconazol é usado na Europa e ele não é uma droga liberada pelo CDC. Agora eu vou falar sobre uma variável de candidíase, que é a cândida complicada, definida pelo CDC em 4 formas. A primeira delas é a candidíase recorrente, e para você caracterizar uma mulher como candidíase recorrente, ela tem que ter tido 4 episódios ou mais num intervalo de 1 ano. Ano cronológico, independente do calendário. Então, se de abril do ano passado até hoje ela teve 4 episódios, ela vai ser caracterizada como candidíase recorrente. É importante que o intervalo entre um quadro e outro não caracteriza a recorrência. Uma mulher pode ter tido uma candidíase em março e agora no meio de abril ela tem outro episódio. Totalmente curado, não teve mais nenhuma manifestação em março e agora em abril ela teve outro episódio. Isso não é recorrência, só será recorrência quando ela tiver 4 episódios em 1 ano. O próximo é a candidíase intensa, que é um quadro um pouco subjetivo, porque o que é intenso para uma pessoa pode não ser para outra pessoa. Candidíase intensa, o CDC tenta caracterizar o que é intenso, baseado em alguns sintomas de prurido muito intenso, que continua sendo algo subjetivo, e de forma um pouco objetiva, quando você tiver hiperemia importante da vulva e escoriações vulvares, marcas de coceira da vulva. E tudo isso nós sabemos que vai ser um pouco variável, cada pessoa responde de um jeito a um quadro clínico qualquer que seja. A forma não albicans, ela em teoria, ela é bastante objetiva. Basta você fazer uma cultura de fungos e verificar qual a variável de cândida que você tem na sua infecção. Acontece que cultura de fungo é muito cara e muito demorada. Então, na prática clínica, vocês dificilmente terão acesso à cultura de fungo. Como é que a gente suspeita de uma candidíase não albicans? Diferentemente do que eu falei para a forma recorrente, na forma recorrente você tem o episódio de infecção, a paciente trata, ela melhora, passa um período de tempo, 1 mês, 2 meses ou 3 meses, e ela tem um novo episódio, trata, melhora e assim vai. Na forma não albicans, a suspeita pode ser feita pelo fato que as não albicans respondem mal aos triazóis. Então, no tratamento da forma não albicans, você teve uma paciente que você passou fluconazol oral ou um creme de miconazol, a paciente vai te dar o seguinte relato. De uma forma bem simples, não melhorou nada. Mas o relato pode ser um pouco mais sutil. Olha, melhorou um pouco, fiquei 3, 4 dias, melhorou um pouco o prurido, depois ele já voltou de novo. Você observa que não houve uma resposta clínica completa. Ela teve um alívio sintomático e já retomou sintomas no intervalo extremamente curto. Suspeitar da fórmica não albicans. Lógico, qual seria o ideal para uma paciente dessa? Solicitar uma cultura de fungos. Na prática clínica, nós temos uma dificuldade enorme de conseguir um exame como esse no serviço público.
Última forma é o paciente imunodeprimido, que pode ser por qualquer variante de imunodepressão, incluindo aqui o diabético, que eu já citei por que o diabético tem mais candidíase, tá? E aqui a essência é que nós temos que tratar o quadro de base. Se o paciente é diabético, ele tem que tratar o diabetes, porque naturalmente ela vai parar de ter candidíase. Infelizmente, nem todos os imunossuprimidos podem ser tratados de forma eficaz. Imaginemos a situação, por exemplo, de uma mulher transplantada renal. Nós não podemos suspender os imunossupressores dela. Então, neste caso, a candidíase é o quadro menos importante. Então, nós vamos ter que ficar tratando todos os episódios que ela tiver de candidíase e ela não se pode mexer na medicação imunossupressora dessa paciente, porque senão ela perde o rim. Tá? Ela vai ser tratada como uma forma recorrente. Por quanto tempo e por quantos ciclos? É uma pergunta sem resposta. Os esquemas para tratamento das formas chamadas intensas ou graves são dois esquemas. O primeiro esquema que é um esquema prolongado de tratamento tópico. Então você vai usar o creme vaginal pelo dobro do tempo que ele está previsto originalmente. Se é um creme de triazol, que são normalmente de 7 dias, você vai fazer 14 dias de tratamento, no caso do miconazol. A aderência ao tratamento é baixa, tá? Por causa desse período longo de tratamento. Nem se fala num esquema desse para uso de nistatina, porque seriam 28 dias de nistatina. Esquece nistatina. Aqui nós estamos pensando em miconazol 14 dias ou, o que é mais utilizado, são tratamentos orais. E o tratamento oral com fluconazol vai ser feito em 2 ou 3 doses. O padrão hoje tende a ser mais com 3 doses de fluconazol com 72 horas de intervalo entre as doses. Então a paciente toma um comprimido a cada 3 dias, 3 comprimidos no total. Este é o tratamento para as formas severas. E ele também vai ser o tratamento inicial na forma recorrente que eu vou falar daqui a pouco. Quando você tiver a suspeita ou a confirmação da forma não albicans, evitando-se o uso de fluconazol, você vai mandar a paciente fazer manipulação de uma medicação chamada ácido bórico, que é feita em cápsulas gelatinosas, e ela coloca uma cápsula na vagina todo dia à noite na hora de deitar por 21 dias. Atualmente a tendência é mais do que 14, é 21 dias de uso do ácido bórico. Há um bom controle das formas não álbicas com esse tratamento. Na cândida recorrente, primeira coisa que você vai fazer é avaliar diabetes mellitus dessa paciente. Investigar, fazer um exame de glicemia, hemoglobina glicada, fazer investigação de diabetes, porque muitas dessas pacientes podem estar com um quadro de diabetes não diagnosticado e essa ser a causa das recorrências de candidíase. Avaliar também aspectos de higiene vulvar, roupa íntima, prática sexual, imunidade e aspectos psicogênicos, ou seja, tentar descartar um fator predisponente para a recorrência. Na prática, nós vamos observar que a maioria das mulheres que tem cândida recorrente não se encaixa em nenhum desses perfis. Você acaba ficando sem saber por que ela tem candidíase recorrente e você vai se limitar ao tratamento. O tratamento é um tratamento profilático. Nós vamos pegar no primeiro episódio, quando eu caracterizei o quadro como recorrente, ou seja, é o quarto episódio de candidíase em um ano. Então, esse primeiro que eu falei, na verdade, ele é o quarto episódio. Tá? Você vai pegar uma paciente que chega com uma história de ter tido 3 episódios no passado recente, num período menor do que um ano, e hoje ela está com o quarto episódio de candidíase. Então, quando ela completou esse quarto episódio, você faz um tratamento de ataque com fluconazol de 72 em 72 horas por 3 doses. E dali em diante, um comprimido de fluconazol uma vez por semana por 6 meses. Esse é o tratamento padrão tanto do Conitec quanto do CDC. É o tratamento mais eficaz. Existem variações de tratamento com creme vaginal 2 vezes por semana, mas são bem menos eficazes.
Tá? Alguns autores recomendam inclusive a psicoterapia durante o tratamento por aquela questão que eu falei de uma alta incidência nessas pacientes de transtorno de ansiedade e de quadros depressivos afetando o perfil de imunidade. Agora, uma questão importante sobre o uso do fluconazol que eu ainda não comentei é que essas drogas triazólicas, em especial, lógico que a via oral é muito mais grave do que o vaginal, elas são hepatotóxicas. E o que se discute na literatura é se é necessário ou não fazer uma avaliação de função hepática neste uso prolongado, 6 meses usando a medicação toda semana. Pelo CDC, esta avaliação não é recomendada no primeiro ciclo de tratamento. Em protocolos europeus, no terceiro mês de tratamento, ou seja, na metade dos 6 meses, você faz uma avaliação de função hepática para ver se a paciente não está tendo toxicidade pelo fluconazol. Eu particularmente faço. Tá? O CDC não recomenda num primeiro momento. O que é problemático da candidíase recorrente é que uma vez que você faz o tratamento, durante os 6 meses, a maioria das mulheres vai ter um controle muito bom da vaginose bacteriana. Desculpa, da candidíase. Um controle muito bom, com pouquíssimos episódios de recorrência. A grande maioria não vai ter episódio de recorrência nesse esquema de fluconazol semanal. Porém, uma vez que você para o tratamento, de 30% até 50%, ou seja, quase metade delas, vão retomar sintomas após a parada do ciclo de 6 meses. Qual a recomendação do CDC para essas que voltam a ter sintoma? Fazer mais um ciclo de 6 meses. Aí sim, o CDC fala que antes de começar esse segundo ciclo, deve-se fazer uma avaliação de função hepática. Então, metade delas, quando você parar os 6 meses, vai retomar episódios de candidíase. E aí você deve fazer mais 6 meses de terapia para essas pacientes. Próxima, vulvovaginite é a mais comum de todas, causadora de leucorreia, é a vulvovaginite mais frequente que existe, chamada vaginose bacteriana. A vaginose bacteriana é causada essencialmente por um desbalanço da flora vaginal. Um desbalanço com proliferação de bactérias anaeróbias. A mais famosa delas é a Gardnerella vaginalis, mas ela não é a única. Alguns ginecologistas acham que só a Gardnerella provoca vaginose. Ureoplasma nas suas variáveis, ureoplasma urealítico e outros, micoplasmas, molibiduncos e outros anaeróbios menos frequentes estão associados à vaginose bacteriana. Do ponto de vista epidemiológico, ela é semelhante à candidíase. O que eu quero dizer com isso? Tanto a Gardnerella quanto os outros, essas bactérias podem estar presentes como saprófitas naqueles 30% da flora, em condições normais, sem causar infecção. Havendo uma desestabilização do pH, ela vem e causa uma infecção. Da mesma forma que a candidíase, só que agora essa desestabilização de pH é ao contrário. É uma desestabilização de pH para o padrão alcalino. Então, quando o pH subir, você terá a vaginose bacteriana. Ela tem também, epidemiologicamente, da mesma forma que a cândida, independe de relação sexual. Então, mulheres virgens podem ter vaginose bacteriana, mulheres viúvas de longa data que não tenham companheiros podem ter vaginose bacteriana. Diga-se de passagem, a vaginose bacteriana aumenta a incidência na pós-menopausa. Por quê? Porque na pós-menopausa diminui o trofismo do epitélio, diminui a produção de glicogênio, diminui a conversão e a formação do íon H+, portanto o pH sobe. Então a mulher pós-menopausa tem maior incidência de vaginose bacteriana. Tá? Nessa condição de mudança da flora, predispõe a proliferação e associação com anaeróbio. Hoje se fala muito do biofilme vaginal que a Gardnerella iria formar na vagina, alterando completamente a flora da vagina. A leucorreia é caracterizada como uma leucorreia branco-amarelada ou acinzentada e espumosa e fétida.
Qual é a palavra da vaginose bacteriana? A palavra da Cândida era prurido. A vaginose bacteriana, a palavra-chave será odor. Né? Odor é a palavra-chave. Por quê? Porque esta é a queixa que a paciente procura atendimento médico. A maioria das pacientes, quando procura atendimento, muito mais do que por questão de secreção, ela fala: estou com um cheiro ruim na minha genitália, percebido na roupa íntima ou percebido de qualquer forma. E por que esse odor? Porque tem duas aminas que são liberadas na infecção na vaginose bacteriana. Essas aminas são aminas voláteis, ou seja, elas se suspendem no ar e elas recebem nomes bastante sugestivos: putrescina e cadaverina. Obviamente porque elas foram detectadas em tecido em decomposição, em material em decomposição. Putrescina e cadaverina são aminas voláteis que se suspendem no ar e provocam o odor fétido. Característica chave da vaginose: odor. O odor é acentuado após o coito e no período perimenstrual e também liberado com o teste de KOH, que eu falei lá atrás, de uma forma genérica no diagnóstico. Diagnóstico da vaginose bacteriana é feito pelo teste de KOH, pinga uma gota de KOH 10% na secreção genital e você verá a liberação de um cheiro forte de tecido em decomposição. Essas aminas, a putrescina e cadaverina, serão liberadas pelo KOH em maior quantidade. Basta aproximar a lâmina do nariz, pingar uma gotinha e você vai sentir aquele cheiro de material em decomposição. Ele é chamado de teste das aminas, justamente por causa disso. Na microscopia, nós vamos verificar a presença do chamada clue cell, que são células vaginais com a superfície serrilhada ou pontilhada, que nada mais é do que a adesão da Gardnerella à superfície das células vaginais. É o que se chamou agora de biofilme. Essa adesão da Gardnerella na célula vaginal é esse biofilme hoje denominado. E, fundamental, põe um asterisco nisso, não há evidência científica para tratamento do parceiro em nenhuma condição. Eu já vi muitos ginecologistas que tratam o casal. Vaginose não é DST e o parceiro não deve ser tratado. Uma coisa importante a frisar é que muitas vezes a presença da bactéria no exame de Papa Nicolau, a Gardnerella, que é a mais comum, e ela é muito mais comum aparecer no exame de Papa Nicolau do que a Candida albicans, por exemplo, muitos ginecologistas tratam essas pacientes sem que a paciente tenha nenhum sintoma associado. Por isso foram criados os critérios chamados critérios de Ansel para o diagnóstico da vaginose. E eles incluem a leucorreia, a presença de odor fétido espontâneo ou no teste das aminas que eu citei, pH vaginal aumentado, e no caso aumentado aqui é 5 ou mais de pH da vagina, e por último, a presença do Klucel no exame citológico de rotina, então a alteração do Papa Nicolau. Vejam que apenas o Papa Nicolau é um dos critérios. E para que o diagnóstico seja realizado e indique tratamento, é necessário que 3 itens estejam presentes desses 4. Então, só o fato de ter Papa Nicolau alterado não é indicação de tratamento de vaginose bacteriana. Aonde que existe uma controvérsia quando você tem esse Papa Nicolau alterado sem clínica? A única controvérsia que existe é no caso de grávida, gestante que não tem sintoma, tá? Então ela tem um Papa Nicolau, o Papa Nicolau mostra a Klucel, mostra a Gardnerella, só que ela não tem sintoma nenhum. Alguns autores acreditam que isto possa estar associado a um aumento de amniorrexe e de parto prematuro e indicam tratamento. É controverso na literatura. As evidências não são sólidas. Outra condição também com evidências questionáveis por não ter trabalhos conclusivos é prévia à cirurgia e colocação de DIU. Alguns autores falam que se a paciente tiver a Gardnerella na vagina, antes de uma cirurgia ginecológica,
esterectomia ou períneo, qualquer coisa, ela teria um aumento de infecções associadas à cirurgia. E na colocação de DIU, ela teria um aumento de DIP. O manual do Conitec do SUS indica tratamento nestas condições. E qual é o tratamento para a vaginose bacteriana, tanto do CDC quanto do Conitec? A essência do tratamento é o metronidazol, tanto oral quanto tópico, agora tanto faz um quanto o outro, da mesma forma que na candidíase não há indicação de tratamento combinado, ou um ou outro. Não se faz tratamento oral e tópico, ou faz um ou faz outro. O tratamento essencialmente pode ser feito com metronidazol gel, 0,75%, um aplicador ao dia de 5 a 7 dias. Tá? Ou via oral, 500 mg de 12 em 12 horas por 7 dias. Tinidazol é uma variável, um aplicador ao dia 7 dias. Clindamicina creme, 2%, um aplicador 7 dias. É a recomendação padrão para gestantes no primeiro trimestre, é clindamicina ou em creme ou clindamicina em comprimidos. Tá? Não se deve usar o metronidazol durante o primeiro trimestre. Do segundo trimestre em diante, o tratamento padrão é o metronidazol, 500 mg de 12 em 12 horas por 7 dias. Em gestantes, no primeiro trimestre, clindamicina creme 7 dias ou clindamicina via oral, 300 mg de 12 em 12 horas por 7 dias. Próxima vulvovaginite que nós vamos falar é a tricomoníase. Tricomoníase tem como característica fundamental o fato de ser DST, doença sexualmente transmissível. Esta é a palavra da tricomoníase. Se eu falei que a cândida é prurido, que a vaginose é odor, tricomoníase é DST. E vocês vão entender a importância desse conceito. Ela é uma doença sexualmente transmissível com improvável possibilidade de contágio não sexual, provocada agora por um protozoário. Não é bactéria como a vaginose, não é fungo como a cândida. É um protozoário flagelado que tem uma membrana ondulante lateral móvel que pode ser visto, eu falei quando eu falei do exame a fresco, no exame a fresco. O parasita pode permanecer vivo no meio externo por até 8 horas, mas em água clorada não passa de 15 minutos. A incubação após a infecção varia de 2 a 8 dias e a manifestação em homens mais comum é a uretrite associada ao tricomonas. É importantíssimo porque ela predispõe outras DSTs, AIDS, HPV, clamídia, etc. No homem, pouca sintomatologia, porém, quando apresenta uretrite. Menos de 30% terão sintomas associados ao tricomonas. Uma porcentagem enorme dos pacientes, tanto homens quanto mulheres, são assintomáticos. A sintomatologia, quando presente na mulher, ocorre com leucorreia amarelo esverdeada ativa. O odor fétido é leve, não é tão intenso quanto o da vaginose, é um odor um pouco mais forte do que o normal, e um eventual prurido descrito por algumas pacientes. Há uma dispareunia, que é dor na relação sexual, uma dispareunia na introdução, ou seja, no começo da relação sexual, e as queixas urinárias podem estar presentes por uretrite. Se tem uretrite, a queixa urinária agora é no meio da micção, tanto disúria quanto ardência durante a micção pela uretrite. Diagnóstico feito por exame a fresco em soro fisiológico, que eu falei no começo, revelando o parasita flagelado. A sensibilidade não é boa, a sensibilidade é até baixa, de 51% a 63%. Só que a especificidade é de 100%. Se você vê um protozoário flagelado se mexendo no exame, é porque aquela paciente está com tricomoníase. Não há o que discutir. Ah, mas e se der negativo? Se der negativo, você não pode descartar a presença do tricomoníase, porque a sensibilidade é baixa. Qual é o exame ideal? O exame ideal é um exame chamado NAAT. Né? É um exame que é uma variável, um primo do PCR,
das técnicas de reação em cadeia de polimerase, o NAT faz avaliação de fragmento de material gênico e aí ele é espécie específico. A sensibilidade é de 95,3% e a especificidade de 100%. Infelizmente é um exame caro e indisponível na maioria dos locais no Brasil. Nos Estados Unidos hoje ele já é exame protocolar para a avaliação anual das mulheres. Eu vou falar mais sobre NAT quando eu falar semana que vem sobre gonococo e clamídia. Aqui vocês vão ver, primeiro na foto aqui olhando no canto esquerdo superior, é um exame a fresco, tá, realizado em paciente com tricomonas. Essa célula na parte de baixo grandona, redonda, com um núcleo pequenininho, é uma célula vaginal normal. E em cima, onde está apontado, óbvio, tem o tricomonas. Aqui, como é uma foto, não dá para ver, mas se você visse isso em vivo, essa célula e as outras não, apenas ela se movimenta, ela se mexe. E isso é patognomônico da infecção por tricomonas. Embaixo dela nós temos uma foto em coloração de Gram, o tricomonas vaginalis, óbvio que a coloração de Gram vai aumentar a especificidade, tá? Mas aqui já, como tem coloração, a célula já não está se mexendo. Aqui é coloração de Gram. No centro, no ápice, nós temos o colo, e esse colo em framboesa é característico da paciente com tricomoníase. Embaixo ao centro, nós temos a leucorreia da tricomoníase com uma coloração. Aqui está clara, ela pode ficar um pouquinho mais escura, mais esverdeada, né? E a presença de bolhas é moderada. Aqui desenhos de tricomoníase do néter, mas aqui ao centro é que nos interessa, que é as características clínicas verdadeiras. E finalizando, a tricomoníase, o tratamento é tratamento do casal. Eu falei que qual a palavra-chave da tricomoníase? DST. A palavra-chave da tricomonas é DST. Se ela é uma DST, obrigatoriamente o marido tem que ser tratado independentemente de ter sintomas. Deve-se também rastrear outras DSTs. Há um consenso em que todo paciente que tenha uma DST potencialmente tem todas as DSTs até prova em contrário. O que eu quero dizer com isso? Se uma pessoa pegou tricomoníase, que é um protozoário, ela não deve estar fazendo medidas de prevenção, ela não usa preservativo. Portanto, ela pode ter pego hepatite B, hepatite C, gonorreia, clamídia, sífilis, HIV, qualquer doença, HPV, herpes, qualquer doença sexualmente transmissível. Então é importantíssimo entender que um paciente com tricomonas tem uma DST. Portanto, tem que tratar o casal e rastrear outras DSTs. Terapia padrão, metronidazol 2 gramas, dose única por via oral. Tinidazol 2 gramas, dose única via oral também. Ou um esquema igual ao esquema da vaginose de metronidazol 500 mg de 12 em 12 horas por 7 dias. Tá? Não se deve usar creme vaginal em tricomonas. Por quê? Porque muitas pessoas têm uretrite associada. O tricomonas não está restrito ao epitélio vaginal. E a concentração sérica é pouco eficaz na uretrite. Esta recomendação está no guideline do CDC de forma clara. Só se trata tricomonas por via oral. Não se usa tratamento tópico. Aqui vocês vejam o fluxograma do Conitec no manejo de vulvovaginite, a queixa de corrimento, anamnese, exame, e você passa para confirmação e veja se a microscopia está disponível. Se ela está disponível, você vai fazer um pH e o teste das aminas. Tá? Se ela não está disponível, desculpa, você vai fazer só o pH e o teste das aminas. pH vaginal
E ou KOH 10%, pH menor que 4,5, KOH positivo, tratar vaginose bacteriana e tricomoníase. Né? pH menor que 4,5 ou KOH negativo, você vai ver se o corrimento é grumoso ou se tem eritema vulvar. Se sim, trata candidíase. Se não, provavelmente ele é fisiológico. Bastante simplificado esse cronograma. Se você tem a microscopia disponível, você melhora muito a eficácia do teu diagnóstico. Tá? Você vai fazer a mesma coisa, coleta do material, identificar a IFA, trata a candidíase. Presença de Klucel, trata a vaginose. Presença de tricomonas, trata a tricomoníase. Simples assim. Complementado por inflamação, educação em saúde, oferta de preservativo, teste de HIV e de demais DSTs. Veja o que eu acabei de falar. Tem que testar tudo que tiver ao teu alcance se confirmou, principalmente tricomonas. Isso não é obrigatório, esses testes, para pacientes exclusivamente com cândida e com vaginose. ênfase na adesão ao tratamento, vacinas, oferta de profilaxia de exposição, quando indicado, né? E profilaxia pós-exposição em violência sexual. Notificação do caso se for doença de notificação, teoricamente tricomonas por ser DST é notificação compulsória, só que na prática ninguém faz notificação de nada. E a última das doenças é o herpes genital. Herpes genital também é uma DST com um patógeno viral de dois tipos. Nós temos o herpes tipo 2 e o herpes tipo 1. O tipo 2, classicamente associado ao herpes genital, 85% dos casos. Alguns acham que só o tipo 2 provoca herpes genital. Na verdade, o herpes tipo 1, que predominantemente é o herpes labial, tá? Ele responde por 15% das infecções genitais. E aqui nós temos dois perfis de infecção diferentes. A infecção primária, que ela é caracterizada por uma sintomatologia extremamente exuberante. Começa com dor na região genital, ardência, prurido, progride para ulceração e depois vesículas na vulva com lesões múltiplas. Essas lesões evoluem associadas à adenomegalia, linfonodos na região inguinal inteira e às vezes adenomegalia generalizada. Você pode ter uma infecção de uma forma mais ampla, febre, mialgia, cefaleia, náuseas, um quadro bastante amplo na prima infecção. Uma vez que o paciente comece a produzir anticorpo, ela controla a infecção primária. Efetivamente, o tratamento que eu vou falar daqui a pouco, ele não cura herpes, ele reduz, mas ele não cura. Quem reduz mesmo é o anticorpo produzido pelo paciente. Numa imunossupressão posterior, você terá recorrência nas formas bem mais leves, com sintomas locais, formação de vesículas e ardência genital e formação de vesículas próximas uma da outra. Então, qual é a palavra-chave do herpes? Vesícula. Tanto na primária quanto na secundária, a formação de vesícula. Lesão vesicular na região vulvar, herpes genital. Aqui nós temos um quadro de prima infecção herpética do lado esquerdo, bastante extensa, ulcerada. Esse pus que vocês olham, isso aí é uma contaminação, na verdade, é como a flora genital contaminando as úlceras provocadas pela lesão herpética primária. E depois, aqui sim, do lado direito, nós temos as vesículas clássicas da recorrência do herpes. Algumas pacientes, na recorrência, ainda têm um quadro de nevralgia, e isto seria uma indicação, inclusive, de tratamento sistêmico na recorrência. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tratamento da herpes na prima infecção. Tratamento padrão, aciclovir. Tratamento disponível no SUS. Né? Aciclovir por via oral pode ser feito em dois esquemas. 200 mg 5 vezes ao dia ou 400 mg 3 vezes ao dia. Qualquer um dos dois é correto. As outras duas drogas
tem maior comodidade posológica, que é o Valaciclovir, 1 grama oral 2 vezes ao dia, e o Fanciclovir, 250 3 vezes ao dia. É importante frisar que, em termos de eficácia, não há grande diferença de eficácia entre o aciclovir, que custa muito mais barato e é disponível na rede pública, versus valaciclovir e fanciclovir, que são drogas de uso na rede privada. O tratamento vai ser mantido para qualquer uma dessas formas 7 a 10 dias ou, se a prima infecção se estender por mais de 10 dias, até a resolução completa do quadro. Nas recorrências, tratamento tópico com aciclovir ou qualquer outro daqueles dois que eu citei, passado 2 a 3 vezes ao dia na área de formação das vesículas para encurtar o período de aparecimento das lesões, sabendo que não vai haver cura, apenas um período de dormência. Voltou a ter qualquer quadro de imunossupressão, volta a ter manifestação. Quando é que se faz tratamento oral nas pacientes da recorrência? Apenas nos quadros mais graves que tenham nevralgia associada ou que tenham recidivas muito frequentes. E aí se faz a ciclovir 400 mg 3 vezes ao dia por 5 dias. Lembrar que tanto na prima infecção quanto na recorrência, a terapia reduz sintoma, mas não cura. E o que se tem de mais importante atualmente é o tratamento profilático. Tratamento profilático nos pacientes que têm recidivas frequentes, ele reduz de 70 a 80% dos episódios de recidiva. A duração da terapia é bastante controversa, ainda não se tem na literatura um consenso quanto tempo que você vai manter o antiviral do paciente com herpes e existem relatos de até 6 anos de uso da terapia em esquema profilático sem toxicidade relevante. Mas ainda a literatura é bastante conflituosa na duração do esquema profilático. Esquemas propostos, o mais usado é a ciclovir 400 mg 2 vezes ao dia. Os outros são mais simples, uma vez ao dia apenas o valaciclovir 1 grama oral e o fanciclovir 2 vezes ao dia 250 mg. Esses tratamentos reduzem de forma importante, são reservados mais para o paciente que tem recorrências frequentes. Se você tem um episódio uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, não tem lógica fazer um tratamento tão agressivo e tão importante para episódios esporádicos. Isso é usado para paciente que tem recorrência frequente. Definir o que é frequente também não tem consenso. É uma coisa um pouco empírica. Finalizando, nós vamos recordar então a palavra-chave para cada uma das 4 vulvovaginites que nós vimos hoje. Candidíase, prurido. Vaginose bacteriana, odor. Tricomoníase DST, herpes genital, vesículas. Até logo a todos. Apresento para vocês as referências, estão disponíveis na internet, ambas para download gratuito, do CDC, que é a última versão completa 2015, e do Conitec 2018, ambas, diga-se de passagem, muito parecidas. Até logo a todos.